Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando nesse dia 1º de junho de 2025, a edição de número 1282 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 2 minutos e em Lisboa 14 horas 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Pedrógão Grande e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso e aguardam ansiosamente o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham nesse domingo friozinho. Um bom domingo a todos, um beijo no coração. E vamos lá de Notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas 4 minutos. Montenegro prepara dialogar com todos os partidos, mas afasta acordos. A primeira promessa de Luiz Montenegro é de que os membros do governo, em que ainda vai pensar nos próximos dias, vão estar focados em dar respostas às principais preocupações dos portugueses, dando primazia ao crescimento da economia, aos rendimentos das famílias, dos trabalhadores, dos pensionistas e à capacidade das nossas empresas. Antes de falar nas tarefas que o esperam na qualidade de chefe de governo, Montenegro deixou um aviso à oposição. A coligação que liderei viu reforçada a sua representatividade na Assembleia da República. Para além disto, o primeiro-ministro sublinhou que a sua maioria relativa no parlamento está relacionada com uma votação expressiva que ultrapassou os 2 milhões de votos. Com a promessa de que o governo vai continuar a transformar o Serviço Nacional de Saúde, Montenegro também garantiu que iria dar exigência à escola pública, na mesma medida em que conta favorecer a mobilidade dos portugueses e trazer regulação
e dignidade no setor da imigração. Além disso, nas palavras de Luiz Montenegro, o governo conta reforçar o policiamento de proximidade e segurança dos portugueses. Sem adiantar nomes, Montenegro assegurou que o governo será necessariamente novo e vai centrar-se no trabalho para os próximos 4 anos. Será também um governo com a renovada energia, focado no futuro, prometeu Montenegro. Navegar é preciso. Estudo do Banco de Portugal conclui: pobreza gera pobreza e limita brutalmente progresso escolar dos filhos. Quanto mais pobre, quanto maior a privação material de uma família, maior a probabilidade de a geração seguinte continuar na pobreza e sofrer um travão brutal ao seu progresso escolar, a tirar com sucesso um curso superior, por exemplo, foi o que concluiu um estudo divulgado na última quinta-feira pelo Banco de Portugal. O trabalho intitulado A Transmissão Intergeracional da Pobreza e da Privação Material e Social em Portugal, agora pré-publicado, pois integrará o Boletim Econômico do Banco de Portugal a ser divulgado na sexta-feira da semana que vem. Consolida uma série de certezas que já existiam sobre a forma como os níveis de pobreza e de educação das famílias podem condicionar a qualidade de vida e o sucesso financeiro das gerações seguintes à descendência. O tema em destaque, preparado pelos economistas do banco, Nuno Alves e Cristina Manteu, refere que a persistência intergeracional da pobreza e privação remete para uma associação entre as dificuldades econômicas do país e as dos seus filhos na idade adulta. Neste quadro, concluem que um indivíduo com idade entre 39 e 49 anos e com uma boa situação financeira aos 14 anos tem uma probabilidade de 5,8% de viver atualmente em privação, um valor que se pode classificar de relativamente baixo. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h08. No Porto, 14h08. 150 vítimas e 150 mil euros de prejuízo. PJ desmonta burla com moradias falsas para férias. Criavam perfis falsos nas redes sociais. Promoviam um aluguel de moradias para férias em várias zonas do país, para depois receberem o pagamento dos interessados a título de reserva, em contas criadas para esse efeito, cujos titulares eram diferentes dos autores da burla. Com este esquema, angariaram cerca de 150 mil euros. Faziam disto modo de vida, no qual anunciou ter terminado uma investigação de burla por meio informático associada ao arrendamento das casas para férias, no âmbito de um inquérito intitulado pelo DIAP Regional do Porto, e onde foram identificadas 150 vítimas, 20 arguidos, 3 dos quais em prisão preventiva, identificadas 18 contas bancárias usadas pelos autores para receber os pagamentos. A rede criminosa angariava outras pessoas para serem os titulares das contas bancárias, num esquema de money mules, que eram posteriormente usadas pelos autores das burlas para recebimento do dinheiro. Os suspeitos obtiveram enriquecimento ilegítimo, fazendo disso um modo de vida, causando um prejuízo patrimonial às vítimas, quantificado em 150 mil euros. A PJ adiantou que este fenômeno criminal foi detectado durante o ano de 2023 e que foi realizada uma operação policial em julho de 2024, tendo sido efetuadas 23 buscas domiciliares e detidas 6 pessoas pela prática dos crimes de burla qualificada,
falsidade informática, branqueamento e uso de documento de identificação ou de viagem alheio. Foram ainda detidos outras 2 pessoas por posse de arma e munições proibidas. Navegar é preciso. Afinal, Rubem Amorim e João Pereira são ou não são campeões pelo esporte? Segundo a Liga Portugal, o agora técnico do Manchester United e o treinador do Alanyaspor não são considerados campeões nacionais da temporada 2024-2025, apesar de terem participado na conquista do título do esporte. Para o organismo que rege os campeonatos profissionais, só o técnico que acaba a temporada é considerado campeão, conforme consta do regulamento das competições. A linha 5 do artigo 25º refere que será distribuída uma medalha de prata dourada aos treinadores que estejam inscritos pelo clube vencedor e aos jogadores utilizados. Logo, perante isto, o treinador campeão é aquele que no momento está inscrito, ou seja, Rui Borges. Já no Benfica, Di Maria vai regressar ao Rosário Central, foi o que anunciou oficialmente na última quinta-feira o emblema argentino. Mas o jogador ainda vai vestir a camisola do Benfica no Mundial de Clubes e só depois é que ruma ao clube que o formou. Este regresso é um sonho do jogador, mas ameaças contra a sua vida dificultaram que acontecesse no ano passado. O anúncio do regresso de Di Maria ao Rosário Central foi feito pelo clube argentino através de um vídeo partilhado nas redes sociais com a seguinte frase: "A nossa história juntos tem mais páginas para escrever." Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h13. E em Pedrógão Grande, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h13. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida a todos para o seu 4º Arraial Arouquense com o 4º encontro de concertinas, que acontecerá no próximo domingo, dia 8 de junho, a partir das 12 horas. No cardápio, as deliciosas sardinhas portuguesas e febras. E na parte artística, a apresentação dos tocadores de diversos ranchos de São Paulo. Os convites individuais custam R$ 90, crianças de 9 a 12 anos pagam meia e crianças até 8 anos não pagam. O convite dá direito à mesa de petiscos, buffet self-service e sobremesa. As bebidas serão cobradas à parte. O estacionamento é gratuito e as reservas de convites devem ser feitas até o dia 5 de junho, próxima quinta-feira, através do WhatsApp do Arouca pelos números DDD 11 97133 9196 ou pelo DDD 11 92049 3070. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na Rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega o final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Pedrógão Grande, na história dos castelos portugueses. Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Vilar Maior. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música.
a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também dedicando a todos os aniversariantes da semana, especialmente na próxima quinta-feira, dia 5, fazendo aniversário meu primo lá de Portugal, o André Almeida. Um abração para ele também. Para você aí que tá fazendo aniversário esta semana, um grande abraço também da equipe do Navegar é Preciso, porque todos nós vamos ouvir agora com o rancho folclórico Aldeias da Nossa Terra, Fado Virado. Isso é bonito, vamos lá. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até a bela vila de Pedrógão Grande. O Concelho de Pedrógão Grande está inserido no distrito de Leiria, na província da Beira Litoral, ocupando uma área de 129 km², distribuída por 3 freguesias. É limitado a norte pelos concelhos de Castanheira de Perigóis, a leste e a sul pelo Concelho da Sertã e a oeste por Figueiró dos Vinhos. Só a partir do século XII se encontra documentação escrita referente ao povoamento do território de Pedrógão, muito arruinada pelas várias guerras travadas durante a dominação romana e árabe. A área de Pedrógão foi mandada povoar por Dom Afonso Henriques em 1176. A 7 de setembro de 1895, um decreto extingue o Concelho de Pedrógão Grande e integra as suas freguesias, entre as quais a da sede, no de Figueiró dos Vinhos. Contudo, 3 anos depois, o concelho foi restaurado. Nelson, já chegamos lá no distrito de Leiria. Como é que fizemos para adentrar Pedrógão Grande? Os principais acessos são pelas estradas regionais 236 e 350 e pela IC8. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? Pedrógão Grande, sobranceiro ao Vale do Zézere, caracteriza-se pelas suas ruelas estreitas e construções do século XV. É notável também pelos seus monumentos, entre os quais se destacam a Igreja Matriz do século XII e o Convento Dominicano do século XV. Pedrógão Grande proporciona também vários locais de interesse turístico, como a barragem do Cabril, onde se pode praticar vários desportos náuticos, a pesca do axigã ou ainda usufruir da piscina flutuante. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Pedrógão Grande, hein? Destacamos os artefatos de cortiça, as rendas, os bordados, a tecelagem, a cestaria e os artefatos em madeira. Por isso que temos de festas e eventos. Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora da Graça no mês de agosto e a festa de Nossa Senhora da Piedade em setembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Pedrógão Grande. Destacamos a sopa de peixe, o bucho recheado, o axigã grelhado com molho verde, a feijoada de javali e a sorda de carne de porco. E os docinhos, Nelson? Aí temos o pão de ló e o mel de urzes. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Pedrógão Grande pode consultar que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. O endereço eletrônico é o www.cm-pedrógãogrande, sem os acentos.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Pedrógão Grande. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
E dando continuidade às nossas visitações pelos castelos portugueses, Lourenço, hoje vamos falar de um novo castelo. Qual é? Hoje o primeiro capítulo do Castelo de Vilar Maior. O Castelo de Vilar Maior localiza-se na povoação de Vilar Maior, freguesia de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e Badamalos, município do Sabugal, distrito da Guarda, em Portugal. Em oposição dominante sobre o vale do rio Cesarão e a povoação do alto de seu muro, é possível ver o Castelo da Guarda. O Castelo de Vilar Maior está classificado como imóvel de interesse público desde 1996. A Idade do Bronze foi rica no que se refere à ocupação humana. São dessa época diversos povoados de altitude e inúmeros achados avulsos. Em Vilar Maior, no Sabugal, na Serra Gorda, em Águas Belas, no Castelejo, em Sortelha, no Cabeço das Fragas, em Pousa Foles do Bispo, em Cariatalaia, na Ruvina, em Vila do Touro e em muitos outros topos de cabeços da região ocidental do Alto Coa, habitaram diversas comunidades pastoris, agrícolas e mineiras. A requisição destas terras em mineração de estanho e cobre, matéria indispensável para a produção do bronze, consolidou a importância regional do Alto Coa. Há peças arqueológicas desse período que atestam a importância, como as estelas decoradas em foios e do Baraçal, a espada de Vilar Maior, os machados de Quarta-feira, Soito e Lajeosa da Raia e, recentemente, as gravuras rupestres de arte esquemática de Vila Maior. Também as comunidades da Idade do Ferro ocuparam diversos relevos, deixando-nos vestígios dos seus povoados fortificados. Para além dos mais conhecidos castros da Serra das Vinhas, em Penalobo, dos castelos de Osendo, em Quadrazais, do Cabeço de São Cornélio, em Sortelha, e da Serra da Opa, lá no Casteleiro, destacam-se o Sabugal Velho, em Aldeia Velha, e o próprio Sabugal. Muito por causa da posição estratégica do território, desde cedo terão existido dois povoados centralizadores de toda a região superior do Vale do Coa. Aliás, as escavações revelaram uma grande riqueza material: artefatos metálicos elíticos, cerâmicas, pontas de pasta vítrea e estruturas habitacionais. De uma forma militarmente planificada, os romanos ocuparam, no final do século I a.C., o vale superior do rio Coa, através da força dos seus exércitos, ocupando o território por meio de guarnições em pequenos assentamentos militares, que, nesta região, poderiam ter existido na atual freguesia de Aldeia de Santo Antônio ou em Alfaiates. Nesta última povoação foi encontrada uma inscrição do imperador Augusto que parece testemunhar um marco militar, dado que a sua cronologia é bastante recuada. Acredita-se que a primitiva ocupação humana de seu sítio possa remontar a um castro pré-romano e uma fortificação romana ou mesmo muçulmana. A posição estratégica de Vilar Maior, no contexto de fronteira entre Portugal e Leão, cedo determinou que ali se erguesse um castelo. Ele encontra-se documentado desde a segunda metade do século XI, imediatamente após a Campanha das Beiras, promovida por Dom Fernando Magno. Olha aí, então, o primeiro capítulo do Castelo de Vilar Maior, ali quase na fronteira, na região da Guarda, quase na fronteira ali de Portugal com a Espanha, e, obviamente, por isso, vários castelos foram construídos naquelas regiões fronteiriças. Um belíssimo
castelinho, pequenininho e tal, mas muito bonito e para variar, né, com uma vista maravilhosa de toda a região ali do Sabugal na Guarda, Lourenço. Semana que vem tem mais Castelo de Vilar Maior. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Enquanto aguardamos o contato do Camões, não sei se ele vai conseguir entrar hoje, vamos receber o bom dia dele, Emídio Tavares. Bom dia, Emídio. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Aproveitando, gostaria de pedir de vocês para fazer a minha parte rapidinho e depois deixar com vocês, porque eu estou aqui em Serra Negra, parado num lugar aqui um tanto quanto foi proibido e só estou esperando se aparece algum guarda aqui. Bom dia, Emílio! Vamos lá, então, acompanhar os destaques da semana do futebol português. Antes, porém, não sei se o Emílio pode comentar, vamos falar da final da Taça de Portugal entre Benfica e Sporting, que deu muito barulho, né, Emílio? Mas uma vitória sensacional do Sporting, que perdia o jogo, o Benfica dominava a partida, mas o Sporting tem Gyökeres, que fez toda a diferença, e o Trincão também, que fez uma participação muito boa nessa partida. No último minuto sofreu pênalti, fez um golaço de pênalti, é incrível como ele bate bem os pênaltis, empatou o jogo, e aí na prorrogação o Benfica sentiu o golpe e o Sporting deitou e rolou, não foi, Emílio? É verdade, jogo equilibrado. Depois, no segundo, o Benfica acabou achando o seu gol. Quando achou o gol, teve domínio das ações, foi para cima. Segunda etapa, o Sport equilibrou a partida, pressionou o Benfica, algumas mudanças foram feitas, e os últimos 15, 20 minutos só deu o Sport. E aí, para tristeza do meu pai, quando entrou o Renato Sanches, ele falou: já perdemos o título. Dito e feito, último lance da partida, no 8º minuto de acréscimo, bola lançada por Gyökeres, Renato Sanches bizonhamente derrubou o Gyökeres dentro da área, pênalti. Gyökeres foi lá, bateu, empatou, o gol deu ânimo ao Sport, que na prorrogação fez mais 2 gols, liquidou a fatura. E olha só, o Trincão está voltando a jogar o futebol que o levou ao Barcelona, que o fez ser projetado no cenário europeu. Tomara que o Trincão só evolua. Com isso, vitória do Benfica 3-1, uma polêmica. Na minha opinião, foi um lance fortuito. O Matheus Reis, numa disputa de bola no escanteio, acabou pisando na cabeça do jogador do Benfica. Para mim não foi intencional, lógico, depois no furor da festa, uns goles a mais, acabaram falando um monte de besteira, os próprios jogadores do Sport, mas ao meu ver, eu tô com palhinha, não foi um lance intencional. Aí o Benfica tem que arrumar um culpado pelos insucessos, pela freguesia que virou do Sport. Então foi para a justiça, foi para a imprensa, falou, fez e aconteceu, e não vai dar nada. O que vai dar é que o Sport, que é bicampeão português, campeão da Taça de Portugal,
e com isso o Varandas transformou-se no presidente mais laureado em 7 anos, 9 títulos, e quiçá continue assim, faturando títulos para o esporte. Vitória merecida, que fechou com chave de ouro o título do esporte e pode abrir a temporada na Super Taça Cândido Oliveira em agosto, se o Sporting bater de novo o Benfica na final. Não é, Camões? Bom dia, Nelson, Lourenço, Emílio. Emílio. Oi. Cuidado com o presidente do Benfica, já falou que vai entrar com o sub-19 na coisa, mas não tem problema. Agora eu só acho uma coisa. Nelson, Fala, Camões. eu vou te falar uma coisa. Eu não vou tirar o mérito dos títulos do Sporting. O Sporting venceu, um justo vencedor. Rapaz, mas eu nunca vi um time perder 2 títulos tão fáceis como o Benfica perdeu. Sinceramente. Como sportinguista, sinceramente. O Benfica perdeu um título na casa dele, primeiro. E o segundo, o Benfica, na taça, sai na frente. E depois quer segurar o resultado, amigo? Quando podia ter eliminado... Tem uma explicação, Camões. E o Sport também tem um técnico fraco. Olha, imprensa agora, Rui Borges é fraco. Ouça o que eu estou dizendo, ele é fraco. O Sport teve a sorte de o Benfica ter um técnico mais fraco do que o dele, que é o Lage. Eu, fosse presidente do Benfica, traria, apesar da arrogância, no momento eu traria o Sérgio Conceição, que foi demitido do Milan. O que eu acho é o seguinte, o Benfica está numa choradeira aí nas redes sociais, a gente entende. Eu acho que o Matheus Reis, o Emílio falou que parece que foi por acaso, mas eu acho que ele foi muito maldoso, ele merecia mesmo uma punição bem dada, porque isso não se faz, o que ele fez lá com o cidadão lá, o italiano Belotti. Agora é o seguinte, viu, Camões? Isso não quer dizer... O Belotti nem reclamou. Mas ele nem podia, né? Porque ele estava nocauteado, ele foi pisoteado. Então, o que acontece é o seguinte, o Bandeirinha estava ao lado do lance. Ele não fez, ele não observou, o Sport não tem nada com isso. E agora começam a aparecer também, o Emílio, diante da choradeira aí dos torcedores do Benfica, com uma certa justificativa, o Di Maria dando um soco no pote, e não sei o quê, e outra entrada. Então, quer dizer, coisas do jogo, que o juiz tem que tomar conta. Agora, o Camões falou aí que o Benfica perdeu em casa ou empatou, né? Porque o Sporting tem um bom time, essa que é a verdade. Eu, particularmente, acho o time do Sporting melhor que o do Benfica, se você for analisar jogador por jogador, certo? Eu acho o time do Sporting melhor. Agora, o grande reforço do Sporting foi realmente o Bruno Lage, porque o Bruno Lage, no final do jogo, ele sacou durante o jogo o que ele achou, eu não sei se ele achou que já estava ganho, não sei. Ele sacou só o Arthur Koglu, o Pavlidis, o Koksu, só isso que ele fez. Então ele terminou o jogo contra o Sport, um time forte, que não ia desistir nunca, com esses caras no banco, além do Di Maria. Ele só pôs o Di Maria no segundo tempo da prorrogação. Tipo assim, vai lá e salva a gente. Então, meu amigo, não tem condição, um cara desse não vai ganhar nunca nada. Ele terminou com um tal de Barreiro, o menino lá, ele é norueguês, ele não é ruim, é bom jogador, mas é muito novo ainda, o Sheldon machucado. Muito novo, Belotti, pelo amor de Deus, esse Florentino que eu não vejo nada nesse cara. Então, o time do Benfica terminou com um time misto, numa final de Copa de Taça. Já o Sporting pôs o Matheus Reis,
que, independente do que ele fez no campo, ele é um belo jogador, pode ser titular tranquilamente. O Fresneda, que é bom jogador, entendeu? Então, é diferente. Então, o Sport tem mais elenco e não tem o Bruno Lage no banco, né? Porque, sinceramente, esse cara que deve ser o responsabilizado pela derrota do Benfica contra o Sport, quando ele tinha tudo para ganhar o título. E esse tipo de coisa, Camões, só um minutinho, você vê, o Sport, você vai me corrigir se eu estiver errado, se eu não me engano, o ano passado ganhava de 3-0 do Porto e perdeu o título. Então, essas coisas acontecem. E há 2 ou 3 anos atrás, o Sport também jogou uma final de taça, um time pequeno, que eu não lembro já qual foi, e perdeu também. Com quem que foi, Camões? Aves. Com Aves. Aí, então, acontece. Agora, o Benfica não vai ganhar todas. Eu não sei o que o pessoal pensa que o Benfica parece que é o time do Barcelona, e não é nada disso. Então, essa é a minha opinião. Fala, Camões. Não, o problema é que é o seguinte, é com o Di Maria, amigo, com o Di Maria, em meia dúzia de minutos que entrou, rapaz, fez muito mais do que muita gente do Benfica lá dentro. Ele tinha que ter entrado com o Di Maria de cara, e vai até onde ele desce. Quando não desce mais, tirasse. Isso, exatamente, porque o importante era ganhar o jogo. Se tivesse sido validado aquele gol do Bruma, ali praticamente o Benfica mataria o jogo. Mas não, ele deixou o Di Maria até o final, até o segundo tempo da prorrogação no banco. Fala aí, Emílio. Bom, aproveitar que vocês estão falando de Maria, Benfica e Di Maria oficializaram essa semana o término do vínculo. Di Maria ainda disputa o Mundial de Clubes pelo Benfica e depois vai lá para o Rosário Central. Só para terminar minha parte aqui, que eu tenho que sair de onde eu estou, o Quaresma renunciou a Euros 2021, disse que estava abalado emocionalmente, cansado, mas foi porque o seu empresário, Carlos Gonçalves, disse que a Euro 2021, Euro Sub-21 não agregava nada para ele. Com isso, a Federação Portuguesa e os dirigentes não gostaram muito dessa atitude do Quaresma e agora vão pensar 2 vezes numa hipótese de convocá-lo para a seleção principal. Eu acho que ele ouviu mal o empresário, não deveria ter renunciado a Euro Sub-21 e de mal a pior vai assim o Quaresma em termos de empresários. O Sporting, aliás, a seleção portuguesa Sub-17, por outro lado, na última Euro Sub-17, perdeu a final para a Itália, dessa feita na semifinal, empate por 2 gols no tempo normal, e nos pênaltis, o goleirinho Romário Cunha defendeu 3 pênaltis que garantiram a presença de Portugal na final daqui a pouco contra a França. Eu já disse que o Sérgio Conceição foi demitido, o Luiz Castro assinou com o Al-Wash dos Emirados Árabes em substituição ao tal de Milos Milojevic para a disputa de Mundial, e o Rui Patrício, que estava de reserva na Atalanta, assinou contrato com o Al-Rain para defender o Al-Rain no Mundial de Clubes, o Al-Rain que está no grupo da Juventus, o Riad e o Manchester City. Pessoal, eu tenho que ficar por aqui, porque já está aparecendo o guarda aqui onde eu estou, não posso parar. Um abraço para vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom, Emílio, manda a multa depois aí, que a gente vê o que vai fazer. Alô, tchau, tchau. Agora, Tchau. Nelson. Um abraço. Nelson, Romário é nome de centroavante, rapaz, mas de vez em quando ele dá um jeitinho na defesa no gol de Portugal, rapaz. O cara foi gigante. É goleiro do Braga, hein, amigo? Olha aí. É um garoto do Braga, Aliás, nessa seleção, só tem jogadores, olha, tem muitos jogadores do Benfica, do Porto, do Braga, tem dois do Guimarães e tem o goleiro reserva do Sporting, amigo. Eu não sei porque que os jogadores do Sporting não foram, acho que tinham outra competição que eles estavam competindo aí também, por isso que não foram. Mas realmente Portugal fez bonito, rapaz, fez bonito mesmo. Rapaz, eles estavam... Olha aí. Hein? Muito bem, é uma boa participação aí dos meninos, né?
O Camões e Lourenço, o judô português foi suspenso do Mundial por dívidas com a Federação Internacional. Foi excluído porque uma competição que acontecerá na Hungria de 13 a 19 deste mês, e por conta das dívidas acumuladas com a Federação Internacional do Judô, oriundas desde 2022, na faixa de 800 mil euros, as quais serão acrescidas mais 250 mil euros por conta da desistência de Portugal em organizar o Grand Prix em janeiro passado. Então, situação do judô português complicada, hein? Sendo que tem alguns atletas muito importantes nessa modalidade. Então, então é isso. Mas, ô Lourenço, vamos ter uma decisão hoje, Belenenses e Passos de Ferreira, é isso? Passos de Ferreira e Belenenses. O jogo é lá na Terra do Móvel, né? Então, o Belenenses venceu a primeira. Do armário, né? O Belenenses venceu a primeira partida por 2-1 e hoje joga pelo empate. Isso pela segunda liga, para ver quem fica na segunda liga. Já para ver quem fica na primeira liga, teremos também o jogo de volta hoje entre Vizela e o AVS SAD. Primeiro jogo lá, o AVS venceu por 3-0. Hoje pode perder até por 2 gols, né, Camões? Exatamente. Aí eu acho que a fervura na água já pulou fora, já está tudo. Eu acho que o Vizela é muito difícil, rapaz. Só se o AVS entrar dormindo, porque se o AVS fizer o mínimo, o AVS já se garantiu, está garantido e não tem muita conversa, não. Eu queria registrar aqui também, Lourenço, que o Ivan Domingues, o piloto português da Fórmula 3, venceu uma etapa neste final de semana e ganhou aí a competição e ficou todo orgulhoso de ouvir o hino português e a bandeira subindo em primeiro lugar. Foi lá em Barcelona neste sábado. Parabéns, então, ao Ivan, o Ivan Domingues, que fez bonito. E eu queria, só para terminar aqui, passar os resultados do Campeonato de Portugal. Já temos 3 equipes garantidas na terceira liga o ano que vem. São Vitória de Guimarães B, o Paredes e o Lusitano de Évora. A última vaga vai ser decidida daqui a pouco entre os 3 times da Série B que ainda tem chance. O Amora está em segundo lugar e tem 5 pontos, o Oliveira de Elvas também tem 5 pontos e o Fátima com 3 pontos. Os jogos serão Fátima contra Amora, Lusitano de Évora e Elvas. Os 3 times ainda têm chance de conseguir a qualificação para a terceira liga. E a final, para ver quem é o campeão, vai ser decidida entre Vitória de Guimarães B e o Lusitano de Évora, que já dispararam na frente, e eles vão decidir o título do Campeonato de Portugal na edição 2024-2025. Mais alguma coisa aí do futebol português, Camões? Alguma outra informação? Sim. Eu queria lembrar que ontem já tinha sido bicampeão, mas ontem jogou com o Porto de novo no handebol. O Sporting foi bicampeão, já tinha sido no meio da semana, tinha ganho o jogo, foi bicampeão. E também o Benfica, o pessoal fala, mas o Benfica ontem já tinha ganho 2-0, ontem ganhou de 4-2 no Sub-23 e foi campeão do Sub-23. Olha aí, parabéns para o Benfica, uma categoria que antecede aí, né, os profissionais. Com muitos jogadores, olha, de muita qualidade. Olha aí, o Camões escolhe o clínico aí, vamos ver se o Benfica revela aí jogadores para o time de cima, e é muito bom mesmo, porque você não tem que fazer grandes investimentos, né? Então é isso, né, Camões? Que as eleições no Benfica não venham atrapalhar essa garotada. Vamos lá ver. O Rui Costa está muito bravo com a situação, com a perda aí dos títulos, mas pelo menos o Benfica ganhou a Taça da Liga esse ano, né? Então, vamos acompanhando
E é isso, né, Camões? Então, um grande abraço para você, um bom domingo. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Bom domingo, tranquilo. Tchau, tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Luz é do Canindé, Nelson. Ontem mais uma partida aí, a última partida do primeiro turno da Série D, né? Temporada 2025. E a nossa Lusa foi até o Rio de Janeiro lá, né? Em Nova Iguaçu, mais precisamente na Baixada Fluminense, enfrentar o Nova Iguaçu lá no... praticamente é o centro de treinamento do Nova Iguaçu, né? Eles têm uma infraestrutura lá das categorias de base lá, parece que é bem desenvolvido lá, começa do sub-7 até o sub-23, os caras têm 11 categorias de base, eles disputam lá o campeonato do Rio de Janeiro, né? E eles têm um centro de treinamento muito bom lá. E tem uma parte lá onde cabe 1.500, 2.000 pessoas lá, que é o campo principal onde eles jogam e onde foi a partida de ontem. Com o resultado final 1-1, a gente já está aí vendo os melhores momentos do jogo de ontem. E enquanto você comenta aí a participação da Lusa no jogo ontem, Nelson, o que você achou? Eu achei que a Portuguesa foi bem, começou a partida voando, né? Tanto é que logo aos 5 minutos já estava 1-0, uma jogada muito boa do Kawari e do Cristiano, que com tranquilidade chegou à frente do goleiro e teve tranquilidade só para deslocar e fazer o gol. Então ali, você já imaginava, pronto, é o resultado dos sonhos, né? 6 minutos de jogo, tá o gol aí, ó. 6 minutos de jogo, 1-0 no campo do adversário. Aí você tem que bolar uma estratégia para jogar no contra-ataque, que a gente já vem falando há muito tempo. Mas o que se viu foi o Cauã revoltado no banco, porque ele estava pressentindo o gol do Nova Iguaçu. E eu, sinceramente, Lourenço, eu não sei você, mas eu acho o time do Nova Iguaçu fraco, um dos mais fracos aí que a Portuguesa enfrentou, achei bem fraco, e eles acabaram fazendo um gol mais uma vez, uma pichotada, né, que começou com o Kawari, diga-se de passagem. Em vez de jogar sério, não, quer inventar, quer fazer bonitinho lá na frente da área da Portuguesa, perdeu a bola foi para o lado direito, cruzamento. Eu não sei nem se o jogador do Nova Iguaçu encostou na bola ou não, mas a bola entrou. Acabou que a bola acabou entrando. E 1-1, que persistiu até o final do jogo, graças ao absurdo que eu não via há muitos anos no futebol, anulação de um gol legítimo da Portuguesa, pela bandeira que é regional, diga-se de passagem. E na Série D, os bandeiras, os auxiliares e o quarto árbitro, elas são regionais. Ou seja, eram do Rio de Janeiro e a mulher provavelmente devia estar com a blusa laranja debaixo da camisa dela. Eu nunca vi disso. Pessoas mal preparadas ou incompetentes mesmo, não vou dizer que foi maldosa de propósito, mas custou 2 pontos à Portuguesa. Parece que é ruindade mesmo, viu, Nelson? Durante a transmissão, o pessoal estava comentando que ela bandeirou um jogo no meio de semana
da verdade. segunda divisão lá do Rio de Janeiro e também causou grandes problemas lá nesse jogo. Olha, Acho que é deficiência técnica, né, Nelson? Não, realmente. Agora vem cá, não tem VAR. O juiz podia ao menos ir até a bandeira, fingir que está conversando com ela e tal, e voltar para o campo marcando o gol da Portuguesa. Porque esse gol aí, Lourenço, foi aí, 28 minutos, 26 minutos, um abraço. Do Nova Iguaçu, olha lá. Quem recua foi o cara do Nova Iguaçu, ele errou o passe. E a mulher engessou o braço lá, ó. Ela ficou com vergonha, Nelson. Ela levantou, mas ela percebeu, aí ficou com vergonha, foi abaixando a bandeira. Falou, opa, assume, fica com a bandeira levantada então. E falou, foi. Aí depois vocês vão ver na televisão que tá errado, não sei o que, mas na hora ela ficou, levantou, e ficou, acho que não. Aí o juiz mais bunda mole ainda que viu, tava de frente pro lance. Acho que o juiz também é muito ruim, porque ele tava de frente pro lance. É nítido que quem levou a bola para trás foi o cara do Nova Iguaçu que recuou a bola. Ele errou o passe, ele mesmo falou. Não, ele meteu a mão na cabeça. Ele falou, cara, fiz cagada. E esse juiz, Lourenço, é o juiz goiano. Ele parecia assim que era amigo de todo mundo que estava pitando um jogo de várzea, dos amigos. Ele batia nas costas, ele conversava, o pessoal da transmissão até tirou o sarro, falou, meu amigo, pega o telefone dele, você namora com ele depois, porque ele era cheio de dar tapinha nas costas, conversar e tal. E ele prejudicou muito a Portuguesa. Mas a Portuguesa não está precisando. Não sei, se você for ver a tabela de classificação geral, você vai ver que a Portuguesa, se ganhasse esses 2 pontos aí, ela estaria bem melhor na tabela, né? Na tabela geral, porque a Portuguesa está em... tá aí a tabela... Aqui, tá na tela. Só aí, torcedor, tá na tela. Então a Portuguesa está em 4º lugar, com 16 pontos. 14 pontos, e pode ser superada pelo Joinville e pelo Altos do Piauí. Então ela pode cair para a 7ª colocação, ou para a 6ª colocação. Isso, no final do campeonato, conta. Não, o Altos não passa a Portuguesa, porque o Altos já jogou, Nelson. O Altos já jogou? Já, tá com 7 partidas. Quem joga hoje é o Manauara do Amazonas. E se ganhar o jogo, passa a Portuguesa na classificação geral. E o Joinville também, né, Lourenço? O Joinville você já comentou, então tá certo. Também. Então, quer dizer, é complicado. E o Santa Cruz ainda vai jogar, pode distanciar. Então, são 2 pontos que fazem muita diferença. A Portuguesa tem que fazer barulho na federação para que isso não volte a ocorrer. Estão acontecendo coisas incríveis na arbitragem do Brasil. O Grêmio, em uma semana aí, ele foi roubado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, em uma semana, sabe? E depois, para favorecer, pênalti pro Grêmio também, que, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, precisa reclamar, porque haja VAR, sem VAR, é uma zona, essa arbitragem dos campeonatos brasileiros. Haja vistas que, se você vê campeonatos no exterior, as situações de VAR são resolvidas rapidamente. Aqui, eu não sei se demora para chegar o Pix, eu não sei o que é, mas é uma demora para decidir as coisas aqui. E outra, se você for levar tudo para o VAR, o cara no VAR, o jogador encostou no adversário, dá a impressão que foi falta. E nem sempre é assim. O cara respirou um pouquinho mais forte no cangote do adversário, pênalti. Não é assim que se resolve as coisas. Tá muito ruim essa... tira o VAR? Eu acho que não. Melhor não tirar o VAR. Senão aí volta aqueles
famosos beneficiários, tipo Corinthians, Flamengo. Curiosamente, depois do VAR, não ganharam quase mais nada. Pelo menos o Corinthians. Então é o seguinte, é bom o VAR? Bom, mas que precisa melhorar, precisava ser aquele, como é que é, o semi-automático, tem um VAR aí que é meio semi-automático. A CBF não quer gastar dinheiro para pôr o VAR na Série D, que dirá botar semi-automático na Série A, né, Nelson? Você vai ficar traçando linha lá, Nelson. Ô Lourenço, tem campeonatos de bairro aí, regionais, de várzea, que o pessoal já usa recurso da filmagem. E hoje em dia tem muito disso, né? Você contrata uma equipe que vai lá e filma o jogo. E aí, de repente, tem uma dúvida, ela vai ver o filme, vai ver a gravação. E a Série D não tem VAR. Então, quer dizer, esse lance seria típico de gol normal, vitória da Portuguesa, seria, acho que foi o Cristiano que fez o gol, né? Então, mas, pô... Seria o segundo gol, mas não serve, né, Lourenço? Então a Portuguesa acabou deixando mais 2 pontos no Rio de Janeiro, já tinha deixado lá contra o Boa Vista, depois de estar ganhando 2-0. E ontem, e fora isso, Lourenço, o Português é um pouco de azar. Ontem também, o Lohan entrou, 2 minutos depois se machucou. Sabe? Aí um rapaz que entrou no lugar dele, o Denis, também se machucou, sabe? Então, terminou se arrastando. A Portuguesa ficou com 10 jogadores nos últimos 10 minutos de jogo. A Portuguesa estava com 10 jogadores. É verdade, porque o Denis estava muito lesionado. Se bem que um jogador, no finzinho do jogo, também um jogador do Nova Iguaçu, também acabou saindo lesionado, e o Nova Iguaçu terminou com 10. Agora, era um jogo, você fica sempre com aquela sensação de era para ter ganho. Era para ter ganho esse jogo. Bom, vamos ver no sábado que vem, dia 7, né, Lourenço? A Portuguesa tem que passar o caminhão para cima do Nova Iguaçu e ficar tranquila. Lembrando que agora o segundo turno inverte todos os mandos e começa de trás para frente, ou seja, o último jogo do primeiro turno foi contra o Nova Iguaçu, vai ser o primeiro jogo do segundo turno também com o Nova Iguaçu, e aí vem voltando atrás, né? Depois vai pegar o Pouso Alegre, né? Depois Porto Vitória, depois o Rio Branco, e assim sucessivamente até na última rodada chegar no Boa Vista, né? Lembrando, Lourenço, que nesse segundo turno, a Portuguesa tem 4 jogos em casa e 3 fora. Então a Portuguesa ainda leva essa vantagem, porque no primeiro turno fez 4 fora e 3 dentro. Então agora são 4 jogos em casa, incluindo o Água Santa, né? Pelo amor de Deus, hein? O Água Santa que não ganha de ninguém, mas da Portuguesa ganhou. Impressionante, o Água Santa está em penúltimo lugar. Ontem empatou 1-1 com o Maricá lá em Diadema, né? Outros resultados, o Pouso Alegre venceu o Rio Branco lá em Pouso Alegre por 1-0 e o Porto Vitória venceu o Boa Vista lá em Cariacica, né? Por 2-0. Com esses resultados, e o jogo da Portuguesa 1-1, é claro. Com esses resultados, a Portuguesa continua em primeiro com 14 pontos. O Maricá assumiu a segunda colocação com 11 pontos. O terceiro colocado é o Pouso Alegre com 10 e o quarto colocado é o Rio Branco com 9. O Nova Iguaçu também tem 9 pontos, está em quinto. O Porto Vitória com 8 está em sexto. O Água Santa com 8 também está em sétimo. E o Boa Vista com 8 é o oitavo colocado. Ou seja, está bem equilibrado aí a disputa pelas 4 vagas. Todo mundo tem chance. Ninguém está aí sem chance alguma, até porque tem mais 7 partidas ainda agora. Tem muita lenha para queimar, né? Tem 21 pontos ainda, né? Sim, tem muito ponto ainda. Não tem nada decidido. O Português, apesar de estar em primeiro lugar e tal, não tem nada decidido. Tem muito jogo. E a Portuguesa tem que jogar sério aí contra o Nova Iguaçu, ganhar esse jogo e seguir nessa jornada até o final. Agora, para o mata-mata, Luiz, tá me parecendo que já dá uma reforçadinha, viu? Ontem o Thales não jogou, estava lesionado, jogou o Ciência, jogou bem, fez o papel dele lá. Eu achei ontem que a Portuguesa, além de
de ter esse azar aí com as contusões, não sei o quê. Realmente não gostei muito do ataque da Portuguesa. O Igor não jogou bem. O Kawari, que vinha sendo um destaque. Ontem ele, lógico, 5 minutos de jogo saiu o gol, num toque da assistência dele para o Cristiano, mas também foi abaixo do que ele costuma jogar. O Éricles também é outro que também jogou muito abaixo. O próprio Tauan, o Tauan também. Olha, sinceramente, Nelson, é que o time do Nova Iguaçu é aquilo que você falou, é fraco. E a Portuguesa, eu acho que tem que dar uma chacoalhada, o Cauã tem que mostrar esse tape aí. Não adianta, tudo bem, teve um problema do lance do gol anulado, mas tem que chegar nessa semana aí no CT, mostrar o lance, os melhores momentos aí do jogo e mostrar, gente, eles chegaram bem abaixo, tudo bem, calor, 28 graus, 3 horas da tarde lá no Rio de Janeiro, tudo isso ajuda a ter um desempenho abaixo, né, vamos dizer assim. Só que tem que cobrar da rapaziada. Fala, olha, sábado que vem aqui, faça chuva, faça sol, tem que passar o trator em cima desses caras aí. Não pode nem pensar em perder ponto para esse time aqui. Tem que ganhar de qualquer jeito. Então... Eu concordo. E a sua análise foi perfeita. Eu acho que o desempenho da Portuguesa como um todo nesse jogo, considerando todos os contras aí, não foi bom. Pelo desempenho dos próprios jogadores, como você falou. O Éricles ficou devendo, o Igor entrou mal. Aliás, o Igor, o meu amigo, ou você emagrece e vira um atleta, ou então vamos rescindir o contrato e você vai embora comer picanha, sei lá o quê. Não dá, o cara tá gordo, Lourenço. Não dá. Ele teve um lance lá que era só ele conseguir chegar antes do zagueiro, que estava 1 metro atrás dele, e fazer o gol, ele não conseguiu. Então fica difícil desse jeito. O cara não tem preparo físico. Hoje em dia, o atleta pode ser até Série A, B, C, D, várzea. Você não tem preparo, não dá. Então, o Igor tem que se decidir o que quer da vida. E o outro centroavante lá, o Éricles. Não, o baixinho, fortinho lá. Não, esse é o Igor Torres, né? O que eu tô falando é do Iago. Ah, o Iago. O Iago é que tem que fazer o regime. Ah, tá. O Iago tá gordo. O Igor, ele não foi bem, simplesmente. O Éricles não foi bem. O Kawari, ele também precisa se tocar que ele tá jogando a Portuguesa, e a torcida da Portuguesa é o seguinte: é ver raça. Não é ficar tirando o pezinho como você fica tirando todo jogo. Todo jogo ele tá tirando o pezinho. Ah, você não pode se contundir? Beleza. Mas, meu amigo, teve um lance que antecedeu a saída dele, que eu acho que o Cauã ficou tão pé da vida com ele. Tirou ele, né? E sacou ele. Por quê? Porque era um lance para virar um contra-ataque da Portuguesa perigoso, que se ele ganha a jogada, ele ia sobrar ele mais um contra um jogador do Nova Iguaçu. Ele entrou mole, foi mole. Entrou mole, perdeu e quase tomamos gol. Certo? Acho que foi aquela cabeçada na trave. Foi o lance da cabeçada na trave, é isso? Exatamente. Então, quer dizer, são pequenos detalhes, a gente tem que observar o futebol. Então, Kawari, você é jogador profissional, meu amigo. Vamos dividir as bolinhas aí. Não é para se arrebentar? Não é para se arrebentar, com certeza. Até porque ele é um bom jogador. Mas, meu, não começa a entrar nessa aí que a torcida vai começar a pegar no teu pé. Então, trata de dividir mais. Mas ontem o time... Tinha um jogador que falava, eu vim aqui para somar, não para dividir. Olha, Nelson, não sei se você reparou também, você reparou que os laterais também ontem não apoiaram quase nada. Não foram bem. Não foram bem. O Matheus Leal e o Ciência ficaram mais para defesa do que apoiar no ataque. Então eu achei que ontem, não sei se foi estratégia do Cauã, ou se era realmente o calor. Outra coisa, viu, Lourenço? Tem time, quando o time é limitado tecnicamente, ele usa do recurso, que é o que o Juventus faz aqui na Moca.
É o recurso da grama alta. Entendeu? Porque a grama alta dificulta para quem tem mais qualidade. Porque torna o jogo mais lento, entendeu? A bola não rola, quem joga a bola sabe disso. A bola trava. Cansa mais também, né? Cansa mais. Então nivela tecnicamente o jogo. Então o time é ruim, ele usa desse recurso. Né? Então, tudo isso, desculpa, contribuiu para uma exibição fraca da Portuguesa. É isso. Basicamente é isso, exatamente. Eu também concordo, acho que realmente a Portuguesa ficou devendo, mas faz parte, tudo bem, estamos liderando, vamos chegar no sábado que vem, aí no Canindé não vai ter desculpa. Mas no mata-mata, Lourenço, não pode dar esse tipo de bobeada. Nem a pau. Você fez o gol, meu amigo, vai lá, faz o segundo, resolve a partida. Ainda mais com um time que você percebe que é um time meio fraco, resolve a parada logo. Enfia 2-3 e acabou. Porque aí você joga no contra-ataque. É isso que eu estou falando pro Cauã. Eu não estou aqui para ensinar o Cauã. Não é isso. Mas ele precisa armar um esquema de contra-ataque. Assista os jogos da Portuguesa de 73. Tinha lá Enéas e Caminho também. Hoje não temos mais o Enéas. Seja o dia dele também. Mas pelo menos... E tem o Iago Dias, pô. Ele tem que olhar pro Otto Glória, que sabia armar os times, né? Então, Cauã, você precisa armar um esquema para meter contra-ataque quando a Portuguesa tá na frente, e que é o que tem acontecido quase que todos os jogos. A Portuguesa saiu na frente. Aliás, acho que o único que saiu atrás foi contra o Diadema, lá, o Água Santa, e acabou perdendo. Os outros todos, a Portuguesa saiu na frente. Agora, mais uma vez, fica aquela sensação: todo jogo toma gol. Todo jogo toma gol. Agora, ainda bem que ultimamente tem sido um só, né? Mas todo jogo toma gol. Então, pequenos detalhes que o Cauã tem 7 partidas para ajustar. O Rildo finalmente declararam aí que ele está indo embora. Jogador do Santa Clara está indo para um time búlgaro. Inclusive, ele estava na transmissão ontem. Está indo embora. E o Bourgois tem que dar um jeito aí de repor, colocar um jogador. Quaresma para Portuguesa, o Ricardo Quaresma? O que você acha? Qual Quaresma? Aquele? O antigo, né? Não, pelo amor de Deus. Só se for para ser treinador. Porque... Auxiliar. Para. Ou é o Nani? É o Nani? Vamos cair na real. Hoje em dia, meu amigo, se você não tem jogador jovem para correria, ainda mais no ataque, esquece. No ataque, nós já tivemos uma experiência aí do Henrique. O Henrique Dourado e o Henrique Almeida. Pelo amor de Deus, não adianta. Não adianta. Você é um jogador de meio de campo, armador, clássico, tem habilidade e tal. É diferente. Como foi o Giovanni Augusto, foi um belo jogador na Portuguesa. Né? É diferente. Como está sendo o Cristiano. Então, ali no meio do campo, cabeça pensante. Agora, no ataque, não. No ataque tem que ser voador. Tem que ter energia, garoto novo, porque infelizmente o Igor Torres está decepcionando. Ele até tinha dado uma melhoradinha, mas ontem voltou a jogar mal. Então, precisa de um jogador ali. E a Portuguesa precisa pensar num 3-5-2, sabe? Eu acho que com essa quantidade de gols aí, chega a hora que você tem que meter o terceiro zagueiro lá. É um a mais para cabecear dentro da área. Porque tá difícil. E aí a Portuguesa corrige o problema lá atrás e lá na frente. De resto, é tocar assim que o time tá bom. E vamos ver o que vai ser na semana que vem, né, Luiz? Exatamente. Você quer comentar alguma coisa dos bastidores da Portuguesa? Teve reunião do conselho essa semana? Teve reunião do conselho, o pessoal levanta muita coisa, que olha,
Você sabia que se tivesse sido assinado o contrato lá com o Grupo Águia, meu amigo, se tivesse, não é foi. E lembrando que tudo que é decidido em termos de SAF, contratos, não sei o quê, é decidido pelo Conselho. Então, qualquer coisa que fosse colocada num eventual contrato, aliás, aquela proposta era horrível, lá do Grupo Águia, lá, né? Era horrível. Se eu não me engano, era 400 mil por 70 anos. É uma coisa absurda. Não, é ridículo aquilo. Tudo passa pelo Conselho e pelo COF. Então, a coisa iria adiante ou não com a anuência do Conselho. Não adianta. Olha, você já pensou? É que nem o cara falar aqui, ó, pô, eu tô com intenção de sair dando um tiro aqui, mas você atirou, sabe? É complicado. Então, a Portuguesa está num momento aí bom no campeonato. A gente está precisando de união. A gente está precisando. Eu até sou a favor de algumas punições no Conselho Deliberativo. Eu sou a favor de pegar determinados cidadãos que estão aí fazendo movimentos absurdos contra os interesses do clube. Aliás, parece que até descobriram quem é que estava pagando advogado lá para o seu Gil Gomes, né? Até descobriram. Então, que a gente não tem prova, senão eu falaria aqui. Aí você começa a ligar os pontinhos, você vai vendo onde é que os interesses vão parar. Né? Onde que os interesses vão parar? É muito dinheiro envolvido. Né? Então você começa a montar o quebra-cabeças. Então é o seguinte, ó, esse pessoal, vamos deixar de lado, vamos tocar a Portuguesa para frente. A Portuguesa precisa se classificar, precisa fazer um bom mata-mata, subir, se livrar dessa Série D, que eu vou te falar uma coisa. E é isso. Vamos lá. Exatamente, Nelson. Então, semana que vem, o primeiro jogo do segundo turno contra o Nova Iguaçu, lá no Canindé, 17 horas, sábado, dia 7 de junho. Nelson, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Vamos aos aniversários da semana. Mandando um abraço aqui pro meu primo lá de Portugal, o André Almeida, que fará aniversário no dia 5 de junho, na próxima quinta-feira. Um abração para ele e também para todo mundo aí do outro lado da telinha que está aniversariando essa semana. Um grande abraço, muitas felicidades para vocês, saúde e sucesso sempre. E estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando um abraço a todo mundo que se ligou aqui com a gente, o Alberto Miranda, Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, o Edivan Rodrigues, o Fernando Antunes, a Gasparina Oliveira, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, o José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto César, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, a Dona Fátima, a Mariane, a Tia Lena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Tiago, Dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lili, minha tia Marici, a Amélia, a Bruna, a Fernando, o Neto, o Orlando, a Rose, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, a minha madrinha, a Dona Maria, o Christian, a Raquel, a Lisa, todo mundo ligado no Navegar é Preciso. É isso aí, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias, a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esses outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá pelo programa Navegar é Preciso. Um bom domingo a todos, uma boa semana, um grande abraço. Tchau. Tchau. Luzanetti.
Lusanete.